A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, tremendo, invisível, imbatível e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos exércitos, que fez o céu e a terra e tudo que há nela. Porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, quando estava na criação, aleluias, e os seres angélicos já estavam lá, apostos, Jesus purinho, estando presente, realizando todas as coisas, porque é aquele que anda sobre as águas, na qual foi ele que colocou os limites entre o início e o final, para que nós alcançássemos, não ficássemos submergidos sobre toda uma água na terra, a soberania de Deus, a potência que é o soberano, aleluias, não tem como descrever, porque ele é poderoso, majestoso. Sobre ele todos os reinos estão sob a égide dele. Sobre tudo e sobre todos só tem a ele. Então é na mão dele que a gente coloca todas as coisas. Poderoso Deus, eterno Pai, tu és tremendo. Sabes de cada um de nós, o nosso comportamento, a nossa vida, o entendimento. E o Senhor conhece com profundidade. Então, Senhor, apresentando a Ti como uma oferta agradável, orando em súplica, para que o Senhor esteja presente nessa petição de cada vida que está aqui, Senhor, pelo 5º dia, aleluias, aleluias, louvado e exaltado. Porque o primeiro dia, Senhor, é a abertura, mas os 5 dias é a quintupla, aleluias, do propósito, com os seus salmos, com a palavra do céu, para que possa cair cadeias. Então, Senhor Jesus, nós dependemos do Senhor inteiramente, teu povo, e vai alcançando, Senhor, porque o clamor e a petição está com cada vida hoje, que está ouvindo essa oportunidade da palavra, e pelo teu sangue, Senhor, vai chegar em cada tabernáculo, aleluias, e o Senhor vai receber o clamor de cada um deles, ó Pai, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, reina sobre tudo e sobre todos. A chave está com as tuas mãos. Então, Senhor Jesus, eu somente entrego a Ti a palavra do dia e o extraordinário, da qual o Senhor disse dentro dessa campanha, Senhor Jesus, são aleluias, são esquadrões de anjos aí sobre a sua casa, sobre um esquadrão. Significa esquadrão, Senhor, são milhões de anjos teus, que o Senhor deu ordem a respeito de cada vida que vai estar aqui, Senhor, com propósito até chegar ao 7º dia. E dentro do 7º dia, os 5, que são o quintuplo, que são a referência do meio, Senhor, que é de clamor, aleluias, que é de pedidos e que é de busca, e te pedindo a tua misericórdia sobre os teus que pede com urgência, Senhor, as suas bênçãos. Aleluias, amém? Eita, Jesus, poderoso, imbatível, não tem ninguém sobre ele, sobre tudo e sobre todos, somente aquele que tem o cetro, e que hoje, pelo 5º, que é o título do propósito com os salmos, para quebrar maldições, grilhões de antepassados, correntes torrantes, que queira persistentemente ficar na sua história, mas Jesus diz que ele chegou primeiro e enviou milhões. Mundo espiritual, irmãos, se tem de milhões descendo na terra pela ordem daquele que é grande e único, é porque o mundo invisível, no qual eu e você não vê, tem de milhões caídos também. Só que são caídos também a quantidade, mas os filhos celestiais angélicos, ele desce só porque Deus deu ordem, só porque Jesus intercedeu. Então sobre sua casa já comece a glorificar, já comece a clamar, porque Jesus, quando chama, não chama para ficar na cadeira somente. Se ele enviou anjos, é para reforçar
Para o que você tem que fazer, é você que tem que tomar o primeiro passo. E o restante, contra potestades, fortalezas de milícias de trevas, aí ele manda milhões. Por quê? Porque nessa peleja foi o que você pediu. Para esta oração, que o propósito que você busca se colocar aí. Amém? Graças a Deus. Faz o coração para Jesus Cristo. Dá um seu gostei. E deixa Jesus se revelar a ti, porque são 5 dias de guerra. Primeiro dia de abertura, Deus veio com poder para sobre o Salmo 91 cumprir sobre sua história. Aleluias. E dentro dos 5, a referência, nós finalizamos no 7º dia, para a glória daquele que é o Rei da Glória. Vamos para o Salmo 59. Aleluias. Glória a Deus. Que diz assim: livra-me dos que tornaram meus inimigos. Ó meu Deus, protege-me daqueles que se levantam contra mim. Livra dos que praticam mal e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma e fortes conspiram contra mim, não por minha transgressão nem por meu pecado, ó Senhor, se preparam e correm sem culpa minha. Levanta-me e ajuda-lhes. E vê, ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, levanta-te para punires todas as nações, que não tenha misericórdia de nenhum dos traidores que praticam essa iniquidade. Eles retornam à tarde, uivam como cães e perambula pela cidade. Eis que vomita com suas bocas espadas estão seus lábios, pois quem o ouve? Mas tu, Senhor, tu ri deles e zomba todas as nações. O poder dele em ti esperarei, pois Deus é minha fortaleza. Meu Deus é benevolente e virá em meu encontro. Deus me mostrará a desgraça sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o povo não se esqueça. Faz vaguear pelo teu poder e lança-os no chão, ó Senhor, nosso escudo. Por causa do pecado de sua boca e das palavras dos seus lábios, são apanhados, aleluias, em sua vaidade e pelas maldições e mentiras que relatam. Anotou aí. Destrói-os em teu furor, destrói-os até que não mais exista, e saberão que Deus reina sobre Jacó até os fins desta terra. E eles retornam pela tarde, uiva como cães e perambula pela cidade. Vagueia procurando o que comer e são como se não se estivesse se saciado. Mas eu cantarei a tua força pela manhã e te louvarei, pois tu és a minha fortaleza, meu refúgio, os tempos difíceis para mim. Minha força, a ti cantarei louvores, pois Deus é minha fortaleza, Deus é a minha benignidade. Ele é bom para sempre. Benignidade. Bom para sempre. Eita, irmão, aqui pegou fogo. Aqui Davi clamou para quem podia ajudar. Diante de uma grande emboscada, que aquele que o perseguia, o seu encalço que ele chama de alma é vida, que perseguia a sua vida, que era Saul. Que ele não entendia porque aquela perseguição injusta. Porque Davi respeitou aquele que Deus ungiu. Então Jesus já está falando. Mas tem aqueles na qual que se vem de mandado por outro, sanguinários, perversos, que não tem nenhum tipo de compaixão. São aqueles homens que eram contratados. Está diferente do dia de hoje? Não está. Mas Deus hoje, como é pelo 6º dia de Salmos, na qual dos 5 tem dor de clamor ao céu para quebrar toda maldição hereditária, para destruir todo tipo de correntes que coloca você no seu presente para querer amaranhar os teus descendentes. Todas as correntes invisíveis, na qual vem se perdurando por geração em geração até chegar a você.
Mas a tua atitude que tomou hoje, assim como Davi tomou uma atitude e levou para o colo do altar do céu para quem poderia tirar ele das emboscadas, assim é eu e você hoje, levando para os céus quem pode vir, aleluia, sobre a sua causa. Que ela está sendo, aqui diz que era recorrente, que esses cães não desistiam, eles voltavam a uivar ao outro dia na tarde, está dizendo que vem perdurando, querendo, aleluias, acabar com o projeto de Deus sobre a sua linhagem, sobre a sua vida, as repetições de padrões, para que você pare, porque as correntes que estão ali, aprisionadas sobre o teu passado, no qual você nem conheceu, quer perdurar na sua família, com problemas, com filhos que não voltam, com descendências que estão nas drogas, com descendência sua que se coloca em laço, emaranhamento com pessoas maus, com perduramento, dizendo puxou fulano, puxou Beltrano, não puxou ninguém. O que puxou foi para levar o teu olhar para o céu e dizer: socorre-me, Senhor, esses que me perseguem injustamente, para que eles se calem e vejam a tua glória na minha casa. E essas correntes que querendo se perdurar de situações, de doenças e enfermidades sem causa que aparece, é sobre aquele intento do inferno que todas as noites tenta te perseguir com pensamentos do passado, com pensamentos de culpa, com envolvimento das emoções. Hoje Deus está quebrando emoções. Deus está quebrando envolvimento de lacunas presa, de restrições, de angústias que você colocou restritamente no seu coração, achando que já sanou, porque você disse: eu vou esquecer, Rabadassuri andarás. Deus está quebrando esses grilhões, porque está colocando em pauta aqui hoje a decisão, como Davi tomou a decisão de colocar no colo de quem pode resolver sobre aqueles que estão no encalço e injustiça contra a sua vida e contra os seus. Mas hoje Deus também está falando de emboscada. A palavra do Senhor no versículo 3, quando diz aqueles que se preparam ciladas contra a vida dele, que era os homens perversos que Saul contratou para Baixeira Candarai, Deus está dizendo hoje, todas as vezes que você ora para com a sua descendência, para com os seus, para com o teu marido, para que saia nessa madrugada que segue as vistas dos emboscadores, daqueles que estão na rua somente para dragar a primeira vítima que passa. Mas hoje o decreto do céu é que os anjos estão acampados em sua casa. Teu marido, teus filhos, tua esposa vai sair de casa para ir para o trabalho, para ir para o seu destino, nos seus compromissos, debaixo da égide do Senhor Jesus. E Satanás perde, porque está às espreitas usando esses malignos, e não te alcançará. Porque esses ficam na rua espreita, procurando a primeira vítima, mas cai por terra, porque o Senhor Jesus chegou primeiro. Porque Jesus chegou primeiro. Quando Jesus disse em Mateus 5,43, ame teu próximo, aleluias, mas também ame seus inimigos e ore pelos seus perseguidores, está dizendo que é para você não pagar o mal com o mal. Para que eu e você, quando tiver a oportunidade daqueles que perseguem, você vai dizer: eita, meu Deus, vai ter situação que você vai ter que estender até a mão. E é dentro da família. E por isso que Deus hoje vem dizer: acaba essa seta, essas correntes dentro da família de inimizade, de inveja. Porque Deus, quando chamou, Ele garante. Aqui dizia a palavra, quando falou de emboscada, que em Juízes 9, aquele homem perverso que estava, aqui diz que era Abimeleque, era um dos 70 filhos de Jotão, dos meios irmãos dele, 69 ele matou para querer assumir o poder.
para querer ser rei de Israel, na qual Deus não chamou o pai dele, Jotão. Mas mesmo assim ele não recebeu. Ele recebeu só a missão de livrar o povo, mas não recebeu de ser rei. Que ele disse: rei, vocês vão escolher os seus, eu não serei. Mas aqui teve uma palavra lançada de um dos irmãos que escapou. Aqui diz que foi 69. Um escapou. Rabadachuracandarai. Maldição não prevalece do que nasceu para ser benção. E ele escapou. E ele amaldiçoou Abimeleque e disse para ele que ele não sobreviveria, porque matou, aleluias, seu pai e seus irmãos, aleluias. Não ficaria de pé. E Deus faz justiça, mas não impede de você orar pelos seus inimigos. Mas essa inimizade, torrentes do antepassado, de querer persuadir vários dias como cães que volta à tarde, termina. Porque você tomou uma decisão de entoar palavras para que possa chegar ao céu e dizer: declina, Senhor, todo o mal desses perseguidores. Que caia por terra todos aqueles que não te buscam para fazer somente maldades. Que sejam eles confundidos como o Senhor fez. Quando fez aqui, quando Abimeleque foi a subir esse Siquém. Ficou ali uma tropa confundida. Mas este homem, ele foi a cabo da vida por uma mulher em Tebes. Lançou uma pedra sobre a cabeça dele. E ele sentiu vergonha de ser humilhado por uma mulher. Era o que estava escrito no passado, ser humilhado por uma mulher. E no dia de hoje, uma mulher, ela quer ocupar um lugar que vai maltratar ela. Seja esposa, seja mãe, seja uma mulher atuante na sua profissão, seja serva, seja justa, seja filha, mas seja a mulher sensível para que possa estar ao lado do seu esposo como ajudadora. E Deus fará todas as coisas. Poderoso Deus, aqui se cumpriu a palavra da boca de um justo para um injusto. Mas o Senhor disse que orar pelos inimigos significa que eu não retribuo o mal com o mal, porque não dá para sentar na mesma mesa. Porque se fosse assim, Jesus não fazia justiça. Quando aqueles seus primeiros discípulos foram mortos por Herodes, este morreu cheio de vermes, comido por vermes. Assim como ele era como um verme repugnante, que se divertia matando cristão, ele morreu comido por vermes. Jesus fez a justiça ou não fez a justiça? O Deus poderoso que está à destra do Pai Todo-Poderoso, lá no trono. Assim Deus, Ele só não quer que você alimente seu coração por aqueles que te perseguem de mal. Alimente seu coração de mal, não. Deixa que a ira e a vingança é dele. E Jesus veio sim trazer a palavra para dizer que o esquadrão está na sua casa e está se lançando fora todo tipo de iniquidade que foi projetada para os seus filhos como espíritos de maldade, espírito de violência, espírito de perversidade, espírito de traições, arrancando todo esse tipo de falante de espírito que foi lançado sobre os teus filhos e filhas, para que saia. E sobre você está a oportunidade de hoje tomar uma decisão, dizer: na minha casa, conforme a palavra do Senhor, o fio de escarlate está aqui, e sobre o sangue de Jesus, toda aliança de maldade está sendo quebrada, toda aliança de famílias, aleluias, heranças de famílias estão sendo desfeito, anulado, e até mesmo pensamentos e contratos na qual você participou diante de locais de trevas está sendo destruído, cancelado, até mesmo palavras malditas que pai ou mãe aqui proferiram com seus filhos sem saber na sua infância está sendo anulado, e toda aquela palavra de julgo, de maldição daqueles que não são seus parentes que lançaram contra a sua casa está sendo desfeita, e os altares colocados com o seu nome está sendo arrancado com a mão forte de Deus, porque Ele enviou anjos para estar acampado em sua casa. Todos os dias que você está levantando para guerrear, está na sua casa anjos de milhares
enviado de Deus, a ordem dele ao teu respeito na sua família e a sua petição entregue ao Senhor Deus pelos salmos. Bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra e fez homens e mulheres com coragem para dizer: não vai mais, na minha casa não prevalece maldição e eu recebo bendição do Senhor e vamos viver dias de alegria, porque o Senhor é Deus. E Davi colocou sobre a mão do grande homem, que não era para que mentisse, nem filho do homem para que voltasse atrás em sua palavra, colocou na mão do colo do Eterno para aqueles que ele não tinha poder de força maior contra ciladas, porque a gente não tem olho nem visão contra ciladas, mas Deus enviou os anjos dele. E assim hoje Deus fez, enviando os anjos, para que ciladas e emboscadas sejam desfeitas e homem sanguinário não enxergue toda a sua linhagem, nem o seu marido, nem sua esposa, a sair de casa, porque Jesus chegou primeiro. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo teu sangue foi lançado sobre as casas, assim quando a morte estava passando. E na casa de Raabe tinha um fio de escarlate. E naquele, Senhor, no Êxodo, Jesus, que os primogênitos daqueles homens maus estavam sendo mortos, e os batentes onde tinham teu sangue, o anjo da morte passou, Rabarashrai. E assim está sendo hoje, Senhor, para que tome uma decisão, que quer o seu nome na sua casa, é o teu sangue no batente da sua casa. Não tem emboscada, não tem aflição e não tem perturbação. Vai passar longe a morte que quer dragar a sua descendência, porque o Senhor é rei, o Senhor é aquele que anda no mar e enviou anjos. E aquele que o Senhor enviou, ainda enviou o maior dos menores para ajudar os seres humanos da terra. O arcanjo Jesus, o Miguel, está assim sobre a ordem tua nesta casa. E você vai dizer: é o meu Deus que anulou toda a maldade, perversidade, crueldade, grilhões dos meus antepassados hoje com teu sangue na minha casa. Aleluias. Obrigado, Jesus. Poderoso é o Senhor. Teu sangue é o que remiu todos nós. E o sangue caro. E na autoridade de Jesus Cristo me deu. Com o sangue caro que ele pagou pela minha vida, o resgate. E saiu da mão do Satanás. Hoje, Senhor Jesus, apresento todos eles, Senhor Jesus, todos teus servos e servas. E aquele que te busca pela primeira vez hoje aqui, buscando o pãozinho da migalha, vai receber, aleluias, e entrar com este propósito e se cumprindo em Jesus, o Salmo 91, sua vida. E agradeço pelo eterno poderoso e o Espírito Santo de Deus, que veio aqui a me ajudar para eu e você receber a graça do eterno, e livres tu és e tua casa. E em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.